Olá, está no ar a Escola do Amor. E hoje o nosso tema vai tratar das dores que a gente sente e de como elas marcam as nossas vidas. Quem é que não passa por essas dificuldades, por essas lutas, não é mesmo? São essas dificuldades que nos fazem gemer e, na maioria das vezes, também nos fazem mudar. Muitas vezes para melhor, mas existem situações que mudam as pessoas para pior. E como diz o ditado, né? Quem com ferro fere é porque já foi ferido. Pois é exatamente isso que hoje nós vamos entender com a Iris e o Danilo, que estão aqui com a gente nos estúdios. Sejam bem-vindos, Iris, Danilo, tudo bem? Tudo bom. Hoje está tudo bem com vocês, né? Graças a Deus. A gente já vai conversar com eles, porque a história deles, a situação que eles viveram e como a dor impactou a vida deles é muito forte. Mas antes, a gente vai assistir um trechinho do filme A Outra Face, que fala de uma outra forma sobre esse mesmo assunto. Acompanhe com a gente. Na trama, um agente do FBI vê o seu filho ser morto por balas que seriam destinadas a ele. O criminoso é um terrorista que o agente tentava capturar há anos. Amargo e obsessivo, o agente vivido por John Travolta acaba tendo que trocar o seu rosto com o rosto do seu pior inimigo. E os acontecimentos se precipitam e o terrorista entra em coma. E para salvar a cidade de uma grande explosão, o agente recebe o rosto do bandido e assume a sua identidade. Resumindo a história, o terrorista morre e o agente do FBI assume o filho do bandido que morreu. Assim ele consegue deixar de lado toda a amargura que sentia quando o filho morreu e ele volta a ser aquela pessoa que ele era no começo do filme, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais amorosa. A gente vê, Cíntia, que a dor de ter perdido o filho mudou a percepção, mudou a forma dele agir, ele queria vingança, né? Durante todo o desenrolar da trama, a gente vê que ele vai em busca da vingança, mas lá na frente, um outro evento acontece e ele volta a ser aquela pessoa que entende que a vingança não é o caminho, né? E é uma coisa interessante, tudo é a forma que a pessoa vê, né? Porque esse tipo de vingança, ele queria, na cabeça dele, é como se fosse uma justiça, eu tenho que correr atrás disso. A gente percebe que a dor, de fato, mudam as pessoas. Qualquer dor. As dores fazem com que a pessoa acabe agindo de uma forma que ela não queria agir, mas passa a agir por causa daquilo. E assim como aconteceu com o personagem do agente do FBI, a Iris também passou por um deserto que a mudou completamente. Vamos ver o que aconteceu. A minha infância foi muito traumática, né? Pelas brigas constantes dos meus pais. E eu, desde criança, pequenininha, eu entrava no meio para separar os dois, né? E o meu irmão também, como era usuário de drogas. Então, ele e meu pai também viviam brigando. Eu era muito pequena, então, quando eu ficava sozinha, né? Aí eu ficava pensando nos pais das minhas amigas, dos meus vizinhos. E não tinha nada disso, né? Dessas brigas, esse escândalo. E eu ficava muito triste, né? Aí eu comecei a me fechar no meu mundinho. E eu comecei a ficar muito sozinha. Então eu guardava tudo pra mim desde pequenininha. Na minha adolescência eu conheci o mundo das drogas, né? Através de amizades que o meu irmão já tinha, que já conheciam, né? Aí me envolvi com um rapaz aos meus 13 anos e ele era traficante, né? O que cuidava da biqueira ali do meu bairro. E aí eu comecei a usar com mais frequência. Aí eu comecei no meu primeiro trabalho. Lá eu conheci um rapaz. Aí a gente começou a namorar, ele saiu desse serviço, eu continuei. E aí eu fui descobrindo que ele era usuário de drogas, que ele já tinha traficado, que ele já tinha sido preso. Só que como o sentimento por ele já tinha fluído, então eu deixei passar. No começo era um mar de rosas, né? Mas depois eu fui descobrindo traições dele e ele foi se afastando de mim. Então ele não ia mais me procurar em casa,
a gente não saía mais junto, até que ele terminou comigo e aí eu tentei me matar. Alex! Alex! Alex, por favor, vem aqui. Alex. O que você quer? Eu preciso conversar. Você não me procura mais. Eu quero ficar com você. Eu vim aqui na sua casa e... Nada, onde a gente vai parar? Iris, sabe o que é? Que as coisas mudaram. Não tá mais rolando pra mim. Eu quero dar um tempo. Tempo? É. Você quer um tempo? Alex, eu te adoro, eu faço tudo por você. E é isso que eu ganho. Iris, eu não sei. Eu preciso desse tempo, entendeu? Eu não tenho mais certeza de nada. Eu não sei mais o que eu sinto. Eu não tô mais gostando de você da mesma maneira. Peguei os remédios dele e tomei um monte. E saí lá da casa dele, pela rua, chorando aos prantos. Eu achei que ele ia vir atrás de mim, né? Só que não veio. Então, eu parei, voltei lá pra casa dele de novo. E ali eu me humilhei, implorei pra ele não largar de mim. Alex, você é ridículo, você não presta. Eu fui até a avenida me jogar na frente de um carro, você nem apareceu. Alex! Iris, o que você quer? Para de fazer drama. Você tava doidona, eu deixei você ir. Você queria que eu fizesse o quê? Você não é nenhuma criancinha mais, né? Meu amor, olha, esquece esse negócio de terminar, de ficar longe. Eu te amo, eu quero ficar com você. Para, vê se cresce. Acabou. A gente tem que dar um tempo de ficar junto, vai ser melhor assim. Para de fazer drama. Aí, nessa época, eu comecei a me aprofundar na maconha. Era todos os dias. Era 10 cigarros de maconha por dia. Aí eu comecei a ir pra balada também. Comecei a sair pra festas. E nessas festas, eu desmaiava de tanto beber. E ficava com vários caras. E aí eu comecei a me prostituir. E nisso, eu voltei pra casa. Eu tive uma briga muito feia com meu pai, onde ele me pegou de soco e ali ele me expulsou de casa. No mesmo momento, eu não pensei duas vezes, né? Eu arrumei minhas malas e fui pra lá, fui morar lá. Até que eu descobri uma doença sexualmente transmissível. E eu fiquei desesperada no momento. Aí já não me dava mais vontade de fazer programa. Meu estômago já estava muito comprometido por consumo excessivo de drogas. Já não conseguia comer mais nada, nem beber água. Eu ficava muito mal mesmo. Então ali eu percebi que eu estava no fundo do poço. Quantas escolhas erradas, hein, Iris? Você percebia, você tinha essa percepção de que essas escolhas estavam estragando a sua vida? Você conseguia ver o futuro comprometido ou não? Sim, eu conseguia ver, né, que não ia me levar no futuro bom. Mas eu não tinha forças para sair daquela vida. Cada vez mais eu me aprofundava, me afogava. Mas você queria sair daquela vida? No começo, não. Porque no começo foi bom. Mas depois... Viu um resultado, uma ilusão, né? Viveu naquilo de uma forma bem ilusória, então tá dando certo, vou continuar. Sim, mas quando começou a dar tudo errado, aí eu falei, não, chega, não quero mais. Porque a pessoa pensa que no final vai dar tudo certo, né? Eu vou passar por esse período, por essa situação, mas no final a vida vai se encarregar de fazerem as coisas darem certo. Só que não é bem assim que acontece. Só que o problema disso é que você se via presa. Você se viu presa naquela situação e como que eu vou sair dessa situação que é o mais difícil, né? Isso mesmo, eu me vi presa por estar iludida, né? Aquele brilho, para aquele mundo. As amizades também me influenciaram muito. E como eu também não tinha o apoio dentro de casa, então eu me joguei, né, de cabeça mesmo. Entendi. Agora, mudando um pouco assim da história, né, o Danilo também se tornou refém de suas escolhas e tem alguns pontos em comum com os da Iris. E vamos ver o que ele tem para nos contar.
A minha infância eu cresci num lar de miséria, um lar desestruturado. Eu via fome, eu via agressão, eu via meu pai alcoolizado. Eu era uma pessoa sozinha, era uma pessoa que me sentia inferior às outras. Com uns 12 anos de idade eu perdi a minha mãe num acidente de carro. E aquilo para mim, tipo assim, foi uma perca gigantesca. Me tornei revoltado por essa condição, por ter a ausência da minha mãe, por as pessoas estarem longe de mim. E ali eu fui preencher um vazio que eu tinha no mundo. Comecei a me envolver com mulheres, ali eu comecei a me envolver com baladas, ali eu comecei a me envolver com times de futebol, torcida organizada, praticamente de tudo um pouco eu cheguei a fazer, para me encontrar, de 15 para 16 anos. Eu já comecei a me envolver com torcida, eu já comecei a fumar maconha, eu comecei a ficar noites fora de casa, até que teve um dia que meu pai havia casado novamente, eu não me dava muito bem com a esposa dele e não tinha um relacionamento. Então foi onde eu decidi sair de casa. Foi aí que eu comecei a entrar no tráfico. Então eu entrei nessa vida e depois comecei a fazer assaltos e, querendo ou não, eu comecei a me sustentar e passar a ter uma condição que eu não tinha antes. E aos 18 anos, num assalto de carga, eu fui preso. Do crime, no mundo das drogas, eu cheguei a viver cerca de 10 anos envolvido. Antes de ser preso, eu tinha inúmeros relacionamentos. Tipo assim, chegou o dia de ficar com cada dia com uma garota, uma diferente da outra. E com essa fui preso, na cadeia ia me visitar, ia num dia, ia no outro também me visitar. E quando eu saí da cadeia, eu fiquei cerca de 3 anos preso, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa aparentemente colocou um juízo na minha cabeça. Por conta desse relacionamento, eu parei de me envolver com o tráfico, parei de me envolver com os assaltos. Porém, foi aí que eu mergulhei de cabeça nas drogas. E nós ficamos juntos cerca de 5 anos. Nesse relacionamento temos um filho. E a separação ocorreu por conta das drogas. Foi ali que eu comecei a usar cocaína. Foi ali que eu comecei a me afundar. Cada dia eu usava mais. Porque eu dava o primeiro tiro, o vazio passava. Mas passava-se minutos, o efeito, a fissura, aquela sensação de bem-estar acabava e o vazio parecia que dobrava. Aí o fundo do poço foi o crack. Quando descobri que ela estava grávida, na minha consciência fez assim, poxa, agora eu vou mudar. Porque eu estava usando droga, como eu disse, tudo que eu fazia, eu sabia que aquilo não era para mim. Mas quando veio a notícia da gravidez, ali houve uma esperança de mudar, de ser uma pessoa diferente. E eu havia prometido para mim mesmo, havia prometido para o meu filho, antes de nascer, que eu não daria vida para ele que eu vivi. E isso não foi possível realizar. Porque, para vocês terem uma noção, quando o meu filho nasceu, havia 2 recém-nascidos juntos na maternidade, e os pais estavam ali. Um levou flores, outro levou uma cesta de chocolate. Quando eu fui ver meu filho na maternidade, eu não tinha nada, a não ser 40 pinos de cocaína no bolso. Oi. Opa. É difícil esperar, né? Poxa, o cara nem fala. E de vocês nasceram hoje também? Eu nasci hoje pela manhã. Uma filha, Mariana. Trouxe um chocolatinho pra que eu não sei, por causa da dieta, né? Eu trouxe aqui umas flores, não sei falar. Pode comer alguma coisa. Então, eu queria trazer flores, é melhor, né? Espero que ela goste. Vai gostar, com certeza. Precioso. Eu vou ali no banheiro, se a enfermeira chamar, você avisa que eu voltei já. Tudo bem, pode deixar. Beleza?
tempo que o vício foi tão intenso que houve a separação, ela não aguentou mais. O dia que eu fui voltar, chegar em casa, minhas coisas estavam na rua. Os vizinhos não deixaram eu voltar para casa, foi uma humilhação. Eu peguei minha mala de roupa e fui embora. Sem ter onde ir, sem ter onde ficar, sem filho, sem mulher, sem responsabilidade. Aí eu me entreguei. Depois de todo esse tempo, eu resolvi pedir ajuda para o meu pai. Eu estou viciado em droga, eu estou morando na rua, eu estou perto de um viaduto e eu vou tirar minha vida. Surpreendentemente, na hora, o meu pai, diferente de outras vezes que eu pedi ajuda, que ele me estendeu as mãos, ele falou assim, dessa vez eu não posso te ajudar. Que situação, né? Tanto a do Danilo como a da Iris, a gente vai vendo que um abismo vai chamando o outro, uma escolha ruim atrás de uma outra escolha ruim, até que chegou nessa situação onde a dor transformou vocês dois. Eu posso dizer que a dor mudou vocês. Qual o momento que você atribui essa mudança? As dores, na minha concepção, ela amadurece muito. Só que eu me amadureci pro lado negativo. E aí eu fui me ingressando no vício, fui ingressando na criminalidade e a cada escolha fechava-se uma porta. A cada escolha eu perdi uma esperança. A família se afastava, amigos se afastavam e eu me encontrava sozinho. Sozinho, sem rumo, sem beira. E eu buscava em sensações, em coisas e pessoas, a alegria, a felicidade, mas não encontrava. O ponto final do sofrimento foi quando, na minha cabeça, eu entendi que eu não aguentava mais sofrer. E você, Iris, passava por essa mesma situação? Na sua cabeça passava isso? E qual foi o ponto ali que começou a mudança na sua vida? Qual foi a dor? No momento que a minha vida mudou, assim, que eu fui de cabeça nas drogas, na prostituição, foi lá atrás, aos meus 15 anos, quando ocorreu essa traição do primeiro namorado. Que, como eu tinha um sentimento muito grande por ele, foi uma decepção muito grande. Como eu já tinha a carga, né, lá da minha infância, de não ter a atenção dos meus pais, de ver brigas constantes, de já vir com trauma. Então, ali foi o ponto de partida para que eu fizesse todas essas coisas. Quer dizer, como você falou, né, uma coisa vai levando a outra, aquilo vai acumulando, né, e uma coisa em comum que eu vejo em vocês é o vazio. Né? E por causa desse vazio, tenta preencher de alguma forma. E quando vocês se viam naquela situação, né? No caso você falou que a família, perdeu isso, você perdia minha liberdade, perdia a autoestima, quer dizer, então se afunda mais. Porque assim, vai passar, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Né? Quem vai me ajudar? Então, eu acredito que um pensamento em comum também é esse. Então eu vou continuar nessa vida, não tem para onde eu ir, não tem quem me estenda a mão. É como se o sofrimento fosse o mesmo e só mudasse os personagens. Agora, lá atrás, o Danilo de anteriormente, a Iris de anteriormente, nunca se imaginou viver essa situação. Quando você experimentou a droga pela primeira vez, fez o primeiro assalto, você nunca passou pela sua cabeça que você se tornaria um viciado, que você seria preso. Acredito que o mesmo se deu com você. Lá atrás, quando você deu o primeiro passo nesse mundo, você não imaginou que se tornaria uma viciada, uma garota de programa? Você imaginava isso ou não? Não, porque o início é prazeroso. Você não começa fazendo determinadas situações pensando em consequências negativas. Porque a gente sempre pensa que nunca vai acontecer com a gente. A gente vai se dar bem, a gente vai sair dessa. E que nem a droga, ela é prazerosa. Ela tem sensações de bem-estar, de euforia. Após, sim, vem a depressão, vem a angústia, a impotência. E você passou por isso, acordou no outro dia, normal, tudo bem. Até que a pessoa acorda no fundo do poço. Até que esse fundo do poço você vai chegando ao fundo do poço. Ele não acontece de um dia para a noite. Ele vai agregando na sua vida e quando você não aguenta mais, aí sim você procura a quem recorrer. E vocês? Eu também jamais imaginaria que eu iria tão longe
nas minhas escolhas erradas. Eu falava sempre para minha mãe, que eu via o meu irmão naquela vida errada. Sempre falava assim, eu imagino usar drogas? Nunca na minha vida. E quando eu entrei no mundo das drogas, eu já vi as meninas fazendo o programa. E eu também rejeitava, eu falava, credo, que nojo, nunca vou fazer isso. E acabei também fazendo. Então não foi uma coisa que eu planejei fazer, mas que o momento me levou. E com respeito a relacionamento? Como vocês chegaram a se envolver com pessoas? Qual foi a consequência disso também devido a essa vida errada que você está levando e devido à dor que vocês estavam carregando, né? Porque se eu entro no relacionamento, eu vou levar isso junto, né? E com respeito a isso? Relacionamento eu tive vários. Mas quando eu saí da cadeia, eu conheci essa mãe do meu filho. E na minha cabeça eu já tinha pensado, tinha passado fome, estava preso, tinha envolvido com muitas coisas. E só que eu não tinha tentado assumir um relacionamento. Então na minha cabeça, eu assumindo um relacionamento, uma responsabilidade, eu iria mudar. Só que o pacote de sofrimento que eu tinha, eu joguei para ela. Então o meu sofrimento dobrou. E você, Iris? Eu também entrei em vários relacionamentos, né? Só que todos fracassados. Porque eu não tinha o que dar para essas pessoas. Então eu sempre levava os meus traumas, sempre levava o pior de mim, porque eu não tinha nada bom dentro de mim. Só tinha vazio, rancor, ódio. Então foram todos se afundando, né? Todos os relacionamentos, nenhum deram certo. Porque é interessante, né? Quando a gente fala assim, dessa questão da dor, né? Porque eu vou entrar num relacionamento, então aquilo tá tão pesado, né? Tá doendo tanto, é como se a pessoa faz sem palavras, mas é como se ela falasse assim, olha, tá muito pesado, toma um pouquinho, sabe? Carrega um pouquinho também, porque tá doendo muito, sabe? E aí ela espera da outra pessoa que a outra pessoa carregue e que de alguma forma a outra pessoa venha aliviar um pouquinho dessa dor. Só que aí a outra pessoa também tá carregada, cheia de dores, quer dizer, é um passando pro outro e fica mais pesado. Né? Ela quer encontrar na outra pessoa um porto seguro. Resolva a minha vida, resolva o meu problema, assuma aí o que eu não estou conseguindo assumir. Ou a solução, né? Que foi que ele pensou, não, se eu agora casar, vai. né? Agora vai, se eu tiver um filho, se eu casar, eu vou mudar. Quer dizer, coloca essa responsabilidade numa outra pessoa. Mas mudou, né? Mudou do crime para as drogas. Não resolveu o problema. Não resolveu. Queria que ela fosse a minha muleta, essa é a verdade. Queria me apoiar nela. O que a gente está vendo aqui no caso dos dois, Cíntia, drogas, prostituição, no seu caso, criminalidade, todo esse processo de autodestruição que parecia que não tinha fim. Mas daqui a pouco a gente vai saber quando deu aquele clique que fez os dois mudarem e voltarem a ser aquelas pessoas livres, tranquilas, na verdade, pessoas melhores do que elas eram no passado, lá atrás, em suas vidas. E algo semelhante aconteceu também com o Maxwell e a Mayara, com quem a nossa repórter Adriana Amaral foi conversar. Vamos assistir. O nome vem da língua tupi-guarani e significa o lugar onde o peixe para. Uma clara referência às quedas desse rio Piracicaba. A cidade é conhecida por suas belezas naturais, pelo peixe assado na beira do rio, pelo artesanato e por essa rua aqui, a Rua do Porto, um dos principais cartões postais do município, com suas casinhas coloridas e os antigos moradores ribeirinhos. E aqui na região também moram o Maxwell e a Mayara. Eles frequentam as palestras há mais ou menos 2 anos e meio. Estão casados há pouco tempo, praticamente em lua de mel. E agora nós vamos seguir para a casa deles para conhecer mais um bocadinho dessa história. Bem-vindos. Obrigada. Estão prontos? A cada 2 meses, eles viajam a São Paulo para assistir às palestras. E como são 2 horas de estrada, se preparam durante toda a semana. Então, no dia que você vai para São Paulo, você acorda mais ou menos que horário para conseguir organizar a tua? Às 7 da manhã. Aí a gente toma um café, se arruma, organiza o que a gente tem que fazer na marcenaria, já deixa os clientes já prontos e aí a gente vai. Então, vamos lá? Vamos, só vou retocar o batom e pegar minha bolsa. Tá bom, tô esperando.
Maxwell, antes de conhecer a Mayara, você teve outras experiências amorosas? Sim, tive algumas. Casei, eu tinha em torno de 21 anos, 21 anos. Bem jovem, né? Jovem. E esse casamento durou 3 anos e meio, né? Eu tive uma filha desse casamento. E eu fui traído, né? Vivíamos dentro de casa, assim, não como esposo, marido e mulher, mas como dois amigos estranhos, às vezes até mesmo 2 pessoas estranhas. Aí eu optei por me divorciar. Então, dói, né? Você perder um casamento, você com a filha, porque a minha filha na época era recém-nascida, ela tinha 1 aninho de idade. Era um bebê. Era um bebê. Então, você começa a pensar, né, puxa, a minha filha vai crescer como eu cresci também, né, num lar destruído, porque meus pais já eram divorciados, meus pais. Minha mãe se divorciou do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade e cresci sem ter contato com meu pai, né? Então eu pensava já nisso, né? Eu pensava na minha filha crescer assim. Então foi difícil. E você, Mayara? Eu tive relacionamentos homossexuais. Que na minha infância eu sofri um abuso, né? E eu fiquei com esse trauma dentro de mim. Dentro da tua família? Dentro da minha família. Só que eu não contei pra ninguém. Então eu ficava com uma pessoa aqui, aí eu ia pra uma balada, eu ficava com outra pessoa ali. E não firmava um relacionamento, eu era traída, eu era enganada. E aquilo começou a piorar já o trauma que existia dentro de mim. Porque se com homem eu não conseguia me dar bem, com mulher também não. Então havia um vazio muito grande dentro de mim. Eu não conseguia entender o que havia. Você achava que você tinha alguma coisa de errada? De errado com você? Sim. Eu achava que eu não ia ser feliz com ninguém, que eu não poderia ser feliz. Como você chegou nas palestras? Então eu cheguei que eu não sabia quem eu era. Mas por que você foi? O que aconteceu? Alguma coisa que fez com que você... A minha mãe me incentivou. A sua mãe já frequentava as palestras? Já frequentava. E o casamento da minha mãe era um casamento maravilhoso. Então eu procurei também essa ajuda. Aí foi assim que eu cheguei nas palestras. E como foi? Então, participando das palestras, dos ensinamentos, começou a abrir uma visão diferente em mim, né? Principalmente na parte do trauma. Eu fui curada desse trauma. E a partir do momento que eu fui curada desse trauma, eu comecei a enxergar que eu poderia ser feliz com um homem, que eu poderia voltar a confiar nos homens. E foi aí que você conheceu o Maxwell? Isso, aí passou algum tempo, né? E eu conheci o meu esposo lá nas palestras. Vocês passaram quanto tempo na palestra, Maxwell, até conhecer a Mayara? Acho que em torno de uns 5 meses. Então, de primeiro, né, olhei pra ele, fiquei só observando as atitudes dele, né? E ele veio conversar comigo. A gente ficou 2 meses conversando. Se conhecendo antes de começar o relacionamento. Então, e ele te pediu em namoro. Exatamente. Então isso pra mim foi muito bacana, porque eu vi que ele não tava... Ele queria me conhecer também e ter uma amizade comigo, primeiramente, né? Assistir a palestra aqui é sempre especial? Ah, sim, com certeza, né? Assim, sempre que dá, que é possível, a gente tá vindo aqui participar das palestras. É uma vez a cada 2 meses, assim, mais ou menos. E a arquitetura é algo assim, lá dentro, o interior do templo, é tudo muito maravilhoso aqui. É lindo, né? É lindo. Mas lá em Piracicaba vocês costumam ir? Toda semana. Toda semana? Toda semana. Nossos maiores desafios não estão atrás da gente, não está nas nossas costas. O seu desafio, os nossos desafios estão à nossa frente. Porque enquanto você ficar olhando o que aconteceu, os seus traumas do passado, os seus relacionamentos frustrados, você não vai andar. Olá! Olá! E aí, como é que foi lá? Falou sobre a gente tem que ser para a pessoa o que ela precisa e não o que a gente quer ser para ela. Então, atender as necessidades dela
de um olhar do que ela precisa e não do que a gente quer dar. Olha, você já tinha pensado nisso alguma vez? Surpreendente. Principalmente os homens, né? Porque geralmente nós homens, a gente tem muito aquela visão tampada, no sentido assim, puxa, eu sou pra ela o que eu tenho que ser, eu tenho que trazer isso pra dentro de casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que a gente pensa, mas às vezes a gente, devido à correria, o ativismo do dia a dia, né? A gente não para se focar na pessoa e ver o que realmente ela necessita, o que realmente ela precisa de mim. Não o que eu tenho para dar para ela, o que eu quero dar para ela, mas o que ela realmente precisa que eu venha dar para ela. Então hoje vocês vão sair daqui e vão fazer uma análise do que cada um de fato precisa um do outro, né? Colocar esse ensinamento em prática. Legal. Olha, obrigada por participar do nosso programa. A gente está trazendo aqui para vocês, o livro Casamento Blindado 2.0. Façam um bom uso deles. É mais uma ferramenta para vocês ajudarem vocês no dia a dia. Obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Quero parabenizar os nossos alunos aí. Você vê que interessante, né, Cíntia? Que eles saíram com isso da palestra que eles aprenderam. Dar para o outro, dar para o cônjuge o que ele precisa. Porque, às vezes, no relacionamento, o marido dá o que ele acha que ele tem que dar, o que ele acha que ele tem que oferecer. A esposa, a mesma coisa. Mas eles aprenderam que não é só o que eu quero, mas o que a minha esposa precisa, o que o meu marido precisa. E são em palestras como essa que eles vão aprendendo como se unir mais, como fazer de fato o casamento dar certo. A gente pode dizer que as palestras abrem a visão, né? E ajuda muito, né? Com certeza. Agora, Iris e Danilo, né? A gente viu que na história de vocês estavam caminhando cada vez mais para o precipício, né? E poderia terminar ou na morte ou até mesmo na cadeia, né? Então, quero que vocês falem o que vocês fizeram para mudar essa situação. Vou começar com vocês. Então, o que eu fiz para mudar essa situação foi tomar uma decisão na minha vida de largar tudo aquilo que eu fazia de errado, a prostituição, as drogas, e mudar o caminho, mudar a rota, né? Fazer o que era certo. Então, chegando às palestras, ali eu aprendi, né? Como eu tive um suporte, né? Para mudar essa rota, mudar o caminho que eu estava seguindo. E ali eu fui curada dos traumas, desde a minha infância. Ali eu aprendi a perdoar o meu pai, a minha família. Aquilo que eu carregava dentro de mim, de ruim, eu eliminei. E fui, como se diz, atraindo o que era bom para dentro de mim, né? Aquela dor, né? Tudo que você foi sofrendo cicatrizou. Sim, cicatrizou. E hoje eu sou feliz, né? Hoje eu tenho felicidade dentro de mim e eu tenho também para passar para as pessoas. Então, não preciso preencher mais com nada, com drogas, nem com baladas, nem com pessoas, com nada. Eu tenho já tudo que eu preciso dentro de mim. E você? O meu pior momento foi quando me vi na rua. Praticamente sabia que ia morrer se eu continuasse daquele jeito. E no ato de desespero, buscando ajuda, não sabia onde buscar, já tinha feito de tudo, liguei para os meus pais. De madrugada eu liguei: pai, eu preciso de ajuda, não estou aguentando mais. Ali eu desabafei e falei assim: tô aqui, eu passei 3 dias usando droga. Ele falou assim: eu não posso fazer nada por você. Porque eu, como pai, tudo que eu tinha para fazer eu fiz. Porém, você pode aprender o caminho. Ele me direcionou à palestra. Então, ele me convidou, ele falou: se você quer mudar de vida, se você realmente não aguenta mais, vai até lá. Então foi onde eu decidi me dar uma chance. Já tinha feito de tudo. Na minha cabeça, se eu for lá e não der certo, eu vou perder o quê? Então eu passei a vir e fiz uma prova comigo mesmo. Pô, já mergulhei no vício, já mergulhei na criminalidade. Tudo que eu fazia era com intensidade, então eu vou me dar essa chance. Vim, aprendi, obedeci
e vida totalmente transformada. Nessa transformação, nessa trajetória de transformação, teve alguma recaída? Teve algum momento que você pensou que não ia dar para mudar? Aconteceu? Houve um momento assim? Eu passei por um momento assim, quando eu já estava bem. Porque a minha mudança foi rápida. Eu saí da rua, eu já arrumei um trabalho, arrumei uma casa, comecei a retomar minha vida. Eu já estava alguns meses bem, onde houve uma recaída nas drogas. Ali eu amadureci com aquele sofrimento, porque ali eu consegui decidir a minha escolha do amanhã. Porque aquela loucura, aquela sensação da droga não me trouxe prazer. Me trouxe o amargo, me trouxe a tristeza. Então ali eu cravei a decisão de nunca mais. Foi onde eu decidi me entregar, onde eu decidi me lançar de corpo e alma. A gente pode dizer que foi um momento, vocês tiveram que ser radicais. Sim. Né? Porque em algum momento da vida, assim, vocês tentaram sair daquela situação, mas sempre teve um momento da recaída, né? Mas quando tem que ser radical, quando entende isso, aí houve a mudança mesmo por completo, né? Virar a página, uma nova vida está à disposição. Quando você começa a ter a sensação do prazer, de ser feliz, de não precisar mais de nada, de droga, não precisar mais de coisas e pessoas, você passa a ter a felicidade dentro de você. Você acorda, você é feliz. Você vai dormir, você está feliz. Então aquilo é um prazer glorioso que não tem preço. Hoje você é casado. Casado, bem casado. Casado e bem casado, diga-se de passagem. Como é que as palestras ajudaram no seu atual relacionamento? Você é casado há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos. Como é que ela ajudou a entender um ao outro, porque o homem é bem egoísta. E quando a gente fala de dar a pessoa o que a gente quer, porque a gente pensa na gente. Então, quando a gente começa a entender o que ela precisa, e isso você vai aprender a entender na palestra. Isso não vem na nossa natureza. E eu aprendi também o amor que vem da fé. Eu aprendi a suportar muitas coisas, a aguentar muitas coisas. E eu agradeço muito a palestras que a gente participa. Hoje você é um homem diferente, então tem um relacionamento diferente daquele outro. Com certeza. Você tem um filho, que você disse. Eu tenho um filho do outro, ele vai fazer 10 anos. Você ainda tem contato com ele? Tenho sempre contato, mando mensagem. E hoje, quando ele vê o pai nessa outra situação? Hoje eu sou o herói dele, né? Então é um espelho e a referência dele. Eu tenho a certeza que a gente vai continuar assim para toda a vida. E você, Iris? Você está solteira? Sim, no momento, sim. Qual que é a sua ideia hoje de relacionamento? É diferente do passado. Claro, mudou tudo, né? Porque hoje eu tenho a mentalidade de que eu posso ser feliz num relacionamento, só eu fazer a escolha certa, né? Aprender a observar a pessoa, e eu sei que vai dar tudo certo. Encontrar a pessoa com os mesmos objetivos do que eu e ser feliz, né, na vida amorosa. A gente vê que a dor lá atrás mudou, trouxe a eles, né, assim, uma percepção diferente e fez com que outros erros fossem cometidos, escolhas erradas, enfim, chegaram no fundo do poço. Quando conheceram as palestras, passaram a enxergar de uma outra forma e hoje tem uma outra vida. A gente pode dizer que não existe essa história de caso perdido, não tem mais jeito, o amor não existe, eu nunca mais vou ser feliz. Não. Existe uma saída, mas a pessoa ela tem que se dar essa chance. A chance que a Iris se deu quando estava nessa situação crítica que estava, a chance que o Danilo se deu quando estava na rua, na criminalidade, que é a chance que essa pessoa tem que se dar. E entender, né, que a dor, ela leva as pessoas a cometerem coisas erradas, a fazerem escolhas erradas, mas a dor também faz a pessoa se fortalecer, né? Faz a pessoa mudar, faz a pessoa amadurecer. Então, você tem que mudar a sua visão, né? Porque a gente sabe, né, que dos relatos assim, que a gente ouviu, do Maxwell e da Mayara, um ponto assim que é chave, é o vazio, né? As pessoas falam isso, né? Não, eu tinha um vazio e por causa desse vazio eu procurei isso, eu procurei aquilo e de repente você está com esse vazio.
Sabe, esse vazio cresce, é um buraco sem fundo dentro de você e você carrega essa dor. Então é o momento de você fazer o que eles fizeram, sabe? Eles pararam. Foi o momento que eles pararam e falaram assim, não, eu preciso de ajuda. E se você quer essa ajuda, você pode participar das mesmas palestras que eles participaram aqui no Templo de Salomão, todas as quintas-feiras, em 3 horários, às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão. Estacionamento e creche são gratuitos e você não paga nada para entrar aqui no templo. E lembrando que essas aulas acontecem no Brasil todo. Entre no site terapiadoamor.tv e escolha o local mais próximo de você. Queria agradecer a participação de vocês, porque é um exemplo para aqueles que estão vivendo essa situação e querem sair como vocês saíram. Eu que agradeço a oportunidade. Pela participação. Obrigada. E sabe o que você ainda vai ver aqui na Escola do Amor? O quadro 3x4. É logo depois do intervalo, com curiosidades que vão surpreender vocês. Não saia daí que é rapidinho. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores, porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. A Escola do Amor já está de volta e estão conosco aqui os professores titulares Renato e Cris. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos lá comentar essas notícias tão boas hoje. Vamos ver. Já vamos começar com a primeira, que eu não sei se vocês sabiam, mas os homens têm mais chance de morrer do coração do que as mulheres e um dos motivos a gente vai saber agora. Acompanhe. Precisamos conversar. A frase gela a espinha, dá calafrios e é a maior causa de infarto nos homens, segundo o estudo. O levantamento foi feito com 1.000 homens entre 34 e 60 anos de idade e concluiu que depois que ouvem isso, a pressão arterial sobe, os batimentos cardíacos ultrapassam o limite e alguns deles relataram ouvir zumbidos no ouvido. A tão temida frase, saindo da boca da parceira, ultrapassou o sedentarismo e a obesidade como causas de doenças cardíacas. Quer dizer que a chamada DR... Gente, é uma palavra tão simples. Precisamos assim? Conversar. Amor, a gente precisa conversar. É algo tão simples. É engraçado como normalmente quando age assim é porque tem alguma coisa, tá escondendo alguma coisa, né? Precisamos conversar, a consciência já acusou, tá devendo. Ou se não tá escondendo, também tem aquela questão, né? Ai, meu Deus, vai sentar, já vai começar a falar um monte de coisa. Então, lembra de tudo que já aconteceu, das outras DRs, né, que já tiveram e já lá vem de novo, né? Então tem que saber fazer uma boa DR também. Né? Isso é consequência de pessoas que não leram o livro Casamento Blindado. Porque se a pessoa soubesse como conversar com o parceiro quando tem um problema, não ia ser um problema, né? Mas as pessoas muitas vezes se deixam levar pelas emoções. Quando a mulher fala, precisamos conversar, ela já, na cara dela, ela já está com raiva, né? E é claro que assusta o cara, né? Ela vem encrenca, ele já antecipa muitas reclamações de anos aí que nunca foram resolvidos. Então, realmente, a coisa é uma experiência traumática para muitos homens. Infelizmente, a lição para os dois lados, né? A mulher precisa aprender a conversar de uma forma que não dê um infarto no homem, né? E o homem precisa também aprender a ouvir de forma a não se deixar levar pelas emoções e resolver o problema, para minimizar essas experiências traumáticas. Se ele aprender a ouvir e resolver o problema, não vai precisar acumular e chegar num momento que vai dar um infarto na hora que ela falar as palavras. Porque a pesquisa comprovou nesses 1.000 homens que foram entrevistados, quando foi falado, né? Precisamos conversar, a pressão foi lá em cima. Pra não ter esse de surpresa, prepara um jantar em casa, né? Um momento legal. E aí, quando estiver tudo tranquilo, barriga cheia, né? Fala, então, vamos conversar então, um pouquinho? Aos poucos, né? Em vez de precisamos conversar, começa em P, R. Vai devagar. Vai só entrando. No final, precisamos conversar.
A próxima notícia é para quem ainda acha que pular a cerca é um bom negócio. Veja só. Já pensou em ter um colchão dedo duro? Se ainda não pensou, uma empresa espanhola pensou por você. Trata-se de um colchão com sensores de movimento e que, conectado a um aparelho celular cadastrado, envia uma mensagem para o dono da cama informando se alguém está aprontando nele. O slogan da empresa é para quem está com a pulga atrás da orelha. Se seu companheiro não é fiel, que ao menos seu colchão seja. Então, se você tem medo de ser traído em sua própria cama, tá aí uma alternativa para pegar o traidor no flagra. Mas vai ter que esperar, já que a tecnologia ainda está em fase de testes. E aí, neurose demais? Cada dia é uma coisa nova, né? Agora é o colchão que avisa que está tendo uma atividade fora do normal na casa. Sendo que a pessoa, quando ela vai trair, não precisa ser no colchão da própria casa, né? A traição pode acontecer em qualquer lugar. É realmente assim, viver dentro de um casamento, assim, né? Onde você precisa comprar um colchão para saber se vai trair, ficar com o celular na mão, deixa eu ver se vai acontecer alguma coisa. Então, se tem alguma coisa errada, resolve. Não precisa arranjar outras coisas, gastar dinheiro, né? Para descobrir isso. Não vai ser pouco, né? Não, com certeza não. Então, é melhor resolver, né? Sabe o que eu acho que é, assim, muito irritante isso? É porque as pessoas gastam muito para inventar esse tipo de coisa e não investem em soluções para os problemas. Então, qual vai ser a solução do colchão que vai avisar se o seu marido ou sua esposa está te traindo? A solução é que você vai ficar sabendo agora de uma forma mais estranha, mas você vai ficar sabendo. Mas não resolveu o problema no casamento, né? E eles ficam sempre querendo investir mais e mais em coisas que não resolvem. O que a pessoa quer é resolver o problema no casamento, mas ela fica achando formas, eles ficam inventando coisas para a pessoa ficar descobrindo os problemas, mas não resolver o problema. As pessoas, enquanto elas não aprenderem a conduzir o relacionamento, sempre vai ter alguém querendo, né, se aproveitar dessa falha, desses casamentos que não tem nenhum formato, estrutura. Então, sempre vai ter um oportunista, um inventor que vai querer lucrar com isso. É aqueles, por exemplo, que lucram com a festa do divórcio, né? Hoje a festa de divórcio, enfim, há muitas coisas que vão surgindo como forma de lucro pela ignorância e pelos erros das pessoas. Mas o amor inteligente não gera mercado para essas ideias, né? É verdade. Enquanto as pessoas não optarem pelo amor inteligente, a gente tem que se perguntar qual vai ser o próximo absurdo que a gente vai ver, né? A última notícia tem a ver também com traição e mostra que esse tipo de coisa nunca termina bem. Veja. Você já ouviu falar da lei de alienação do afeto? É provável que não, já que essa lei vigora apenas na Carolina do Norte e em mais 5 estados americanos. A lei é considerada obsoleta, já que, por princípio, trata a esposa como uma propriedade do marido. Foi assim com Kate King, um marido traído que ganhou na justiça uma indenização de quase 31 milhões de reais por perdas e danos. E quem vai ter que pagar é o amante da esposa. Para que essa lei seja aplicada, deve haver evidências de que, antes do romance extraconjugal, havia amor no casamento, além de provas de que o afeto do casal foi destruído pelas ações maliciosas do réu, no caso, o amante. O amante disse que vai recorrer e, quanto à esposa, Daniele, afirmou apenas que sempre foi infeliz no casamento e foi ela que foi atrás do relacionamento extraconjugal. Mas, para o juiz que conduziu o julgamento, esse foi mais um caso clássico sobre como não terminar um casamento na Carolina do Norte. 31 milhões, né? Eu acho que essa lei tinha que pegar em alguns lugares, para pelo menos alguma consciência ter, porque há quem trate relacionamento de uma forma totalmente obsoleta, né? E é uma coisa ou outra, né? Vamos dizer que essa lei pegue, vamos colocar, né? Pega aqui no Brasil. Então as pessoas vão optar mais em morar junto, né? Do que propriamente casar. Mas também aquele que fala assim, não, eu quero casar, né? Vai estar mostrando que realmente está entrando, sabe, naquele relacionamento, naquele casamento e levando a sério, né? Eu vejo que a pessoa que vai trair, ela deveria
ser sincera com ela mesma e sair do relacionamento. Olha, eu não vou ficar mais com você, eu estou infeliz com você, eu vou sair desse relacionamento. Aí sim, ela vai e começa outro relacionamento. Agora, o que você vê? As pessoas, essa mulher, né, no caso, ela estava no casamento, ela saiu com outro homem, teve uma fé com outro homem, e depois o marido descobriu e ela fala, não, eu era infeliz. Então, por que não largou ele? Por que não saiu do relacionamento? Porque quando a pessoa trai, né, já não está feliz, já não está legal aqui, e você ainda trair o seu parceiro, poxa, é muita falta de caráter. O que eu achei legal da lei é que a intenção é punir o amante, ou seja, punir aquele que, mesmo sabendo que a mulher ou o homem é casado, tentou seduzir, né? Entrou lá sem nenhum interesse, sem nenhuma indução da pessoa casada, tentou seduzir aquela pessoa para si. Então, esse é o objetivo, é o espírito da lei. É claro que a lei nunca vai resolver, no fundo, na raiz, o comportamento humano. Mas não seria uma má ideia, né, se essas pessoas mal intencionadas que vão para cima de casamentos para destruí-los, pudessem sentir no bolso o resultado das suas ações. Mas quem fez mais mal foi ela. Né? Sim. Por mais que ele seduziu... Sem dúvida, ela é parte do... Mas ela fez mais mal, porque ela traiu o marido. Por mais que tenha sido com outro homem, que sabia que ela era casada, que também errou, mas ela que machuca, né? Então, o marido está vamos dizer, se vingando do amante, mas não está resolvendo o problema e a dor fica, que a mulher fez isso com ele. Mas aí também ela não vai querer ficar com o amante, que agora vai ter que pagar 31 milhões, né? Mas ele também querer ficar com ela. Tem os dois lados, né? E o amante, vamos dizer que assim, a mulher casada vai lá procurar alguém e o amante sabe dessa lei. Não quero chegar perto não, não quero isso não. A não ser que a multa fosse dividida entre quem traiu e o amante. Aí... eu acho que quem traiu tinha que pagar uma integral. Isso aí. Agradecer aos professores pela participação. Sempre um sempre prazer. Especial. E chegou a hora do desabafo. Ano novo, problemas velhos. Vamos ouvir a reclamação do povo depois das festas de final de ano. Tudo bem? Prazer, meu nome é Flávio, sou produtor do programa The Love School. Você conhece? Conheço sim. Estamos com a cabine do desabafo. Você tem algo para desabafar no seu relacionamento? Olha que eu tenho, hein? Gostaria de entrar na cabine e desabafar? Claro, pode ser. Meu marido às vezes dá uma saidinha, aí ele não liga nem para avisar quando, não liga para avisar o horário que vai voltar. Ele não liga a avisar nada e nem atende o celular quando ele sai. Murilo, 2 anos de casado e você sempre deixa a meia dentro do sapato na sala e isso me deixa muito brava. Você não lava a louça, né, mocinho? Só quando eu brigo, só quando eu peço, só quando eu insisto. E quando eu insisto muito, você fica bravo. O que eu tenho pra desabafar sobre o Alex é que ele é muito dono de casa, ele faz o papel da dona de casa. O meu trabalho é ele quem faz. O Alex, ele se preocupa muito com os utensílios da casa, se tá faltando um prato, se tá faltando uma colher, se tá faltando uma panela. Ele procura saber onde que tá, ele quer tudo muito organizadinho. Eduarda, você poderia ser um pouco menos ciumenta, por favor, né? Deixa eu sair com meus amigos. Você sabe que eu sou o amor da sua vida, te amo. Não precisa ser tão ciumenta assim. Deixa eu sair com meus amigos um pouco, tá? O meu desabafo hoje é pra você, Fabiano. Me dá um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado. Você dança muito em festas, se diverte pra caramba e chega em casa, põe o pé pra cima porque não aguenta. Diz que tem dor no pé. Ajuda, me dá atenção, me dá carinho. Preciso, hein? Preciso disso. Tá aí. Os desabafos estão em dia, né? E a gente pode dizer que esse desabafo de dar atenção tem sido muito comum, né? Principalmente da parte das mulheres para com os homens. Agora, eu só queria fazer uma observação. Teve um desabafo aí dela reclamando que ele cuida das coisas de casa, né? Olha, vai entender. Uma reclama que não faz, a outra faz. Há quem diria assim, tá reclamando de barriga cheia. É verdade, né? E também, né, a vida corrida, né? Cobrança de todos os lados, trabalho, filhos e muitas outras atividades, né? Então, como
conseguir, né, lidar com tudo isso? É quase um malabarismo, né? Veja só o que pode acontecer quando os relógios do casal não estão no mesmo compasso. Veja. Quarta-feira o almoço? Ok. Pode ser? Oi, Tá bom, caiu. marcado, Isso. tá? Claro, eu falei com ele, lógico. Pode adiantar, sim. Escuta, Não, pode, você viu pode aquilo que eu ser. te pedi? Você tá falando comigo? O que você falou? Tá cheio de coisa. Você não combinou? Com a cabeça na luz. Alô? Oi. Certo. Sei. Tudo certo pra amanhã, amor? Espera aí. Oi, Júnior. Fala uma coisa, eu tô vendo passagem aqui. Pra que dia que ficou aquela reunião mesmo? Tudo bem, valeu. Amor, eu não vou conseguir ir. De novo, Ricardo. Eles agendaram aquela reunião lá pro Rio amanhã, você Mais uma acredita? vez. É. Eu vou ter que ir sozinha. Será que dá pra você ir sozinha? Ricardo, eu vou viajar amanhã, depois a gente não consegue. Nosso filho faz questão que a gente esteja lá. Tudo bem, vai. Eu vou ligar pro Ricardinho e vou avisar, tudo bem? Sim? Você liga? Claro, lógico. Ri, tô aqui no quarto. Oi, amor. Eu pensei que você tivesse ido já. A Joy falou que tem um voo melhor à tarde. Então eu aproveitei pra descansar. É um menino? Betty! Amor! Ô, Betty! Ô, meu amor! Você tá grávida! Eu vou ter mais um filho, é isso? Ô, Betty, por que você não me falou que você tá grávida? Só se for do Espírito Santo, né, Ricardo? Eu grávida, tá louco? Você vai ser avô. Avô, porque do jeito que a gente anda, é impossível eu estar grávida. Avô? Eu não acredito. Eu vou ser avô? Avô. Você tem certeza? Tenho. É complicado, né? Quando um não consegue acompanhar o outro, acaba que um acaba sendo só um espectador da vida do outro, né? A gente não divide mais nada, não vivem mais. E a gente vê, né, que nós estamos vivendo uma sociedade frenética, né? Assim, é uma correria, é trabalho, são tantas coisas. E dentro do casamento, isso não pode acontecer, né? É o momento que um fica assim, é espectador um do outro. E quando acontece, aconteceu isso, nem sabe o porquê aquilo aconteceu, né? Então, diante dessa situação, se você vive isso no seu casamento, você tem uma agenda de trabalho, né? A esposa tem um, o marido tem outro, e vocês reclamam porque não tem tempo. Então, é preciso, em algum momento, sacrificar alguma coisa, né? Parar e falar assim, não, hoje eu vou dar atenção à minha esposa, não, hoje eu vou dar atenção ao meu marido. As pessoas dizem assim, eu não tenho tempo. É engraçado, todo mundo tem o mesmo tempo. São 24 horas para mim e 24 horas para você, para todo mundo. Você quer ver como é que você tem tempo? É só o seu filho passar mal de madrugada que você vai arrumar tempo. Você vai deixar de dormir para resolver aquele problema. Você não vai chegar para o seu filho e falar assim, ó, filho, você escolheu a hora errada para passar mal. Dorme aí que quando amanhecer o dia eu te levo. Não, você faz tempo naquele momento para resolver aquela situação. Então, faça tempo. Se organize, como a Cíntia colocou, ainda que o seu cônjuge não colabore, faça a sua parte. Ajeite a sua agenda. Você pode ter certeza que isso vai ajudar e muito. Então, faça tempo para estar com a sua família. É isso aí. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas você vai ver agora um pouquinho, apenas um aperitivo do que nós estamos preparando para a aula da semana que vem. E na próxima semana, machão ou inseguro? Por que Fernando precisava tanto controlar a Anderlise? E por que ela se submetia? E ainda, você sabe o que é microtraição? Será que você está praticando sem saber? Gostou? Então, não perca. Obrigada a todos e até mais. Tchau.